Mateus capítulo 6, 19 a 34, é o texto que vocês ouviram, e um texto muito conhecido por todos nós. É um texto que fala da ansiedade. A ansiedade é um sentimento ou uma emoção que nós vivenciamos muito frequentemente. Fala-se que estamos na era da ansiedade. Porém, a ansiedade já se falava 400 anos antes de Cristo. Possivelmente o pai dos médicos, chamado Hipócrates, era aquele foi aquele que pela primeira vez falou sobre a ansiedade. Alguns usando a palavra melancolia, tristeza. Essa ansiedade era ligada muito aos deuses. Interessante que esse homem, ou esse médico, ele recomendava tomar um pouco de vinho com água para acalmar a ansiedade. Aí cheguei a pensar um pouco em Timóteo, que era um jovem que tinha problemas de autoimagem e possivelmente era ansioso, por isso que há algumas recomendações de Paulo. Talvez o problema dele era um problema da ansiedade. Então, isso não significa que ser ansioso é bíblico. Mas ser ansioso é um problema que a Bíblia trata. E agora, nesse texto, Jesus falando aos seus seguidores, que eram pescadores, eram pessoas simples, trabalhadores, e mais tarde, talvez 30, 40 anos mais tarde, Mateus escrevendo para uma igreja que estava no exílio, ou para os cristãos que tinham saído de Jerusalém, que não tinham pátria, não tinham um trabalho fixo, não tinham uma religião ou lugar melhor para se reunirem. Ele diz, olha, não se preocupem, está tudo muito bem. Parece o Brasil, parece que serve para nós hoje. O que nós temos que observar é que neste texto Jesus vai responder algumas perguntas que cada um de nós precisa responder corretamente. São algumas questões da vida. E nós precisamos responder corretamente algumas questões da vida. E esse texto Jesus vai tratar algumas coisas que podem nos chamar a atenção. Nesse texto de 19 até o 34, nós vamos ver então 4 perguntinhas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, ver um pouquinho daquilo que Jesus nos orienta para termos assim um pouco mais de tranquilidade, ou melhor, um pouco mais de controle da nossa vida. A primeira pergunta está no versículo 19. O que você acumula? Não acumuleis para vocês, ou não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem. O que Jesus vai tratar aqui é o reino do desejo, o reino das emoções. O que você está acumulando? Porque o que você acumular, ou melhor, onde estiver o seu tesouro, onde estiver o acúmulo, vai estar o seu coração. O reino do desejo, o reino da emoção, Jesus mostra através desta figura dos tesouros. E ele especificamente está tratando das riquezas. E ele diz, olha, não juntem riquezas materiais. As riquezas são corruptíveis. As riquezas são inseguras, são terrenas, são inseguras. Não acumulem para vocês tesouro na terra. Resumidamente, vocês serão roubados. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus. Por isso que ele diz, portanto, eu lhe digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Não adianta você ajuntar riquezas, são corruptíveis,
Muito mais importante é a vida. Preocupe-se com a vida. O que você está tendo como prioridade? Qual é o principal? O que você declara ser o principal? Comida, bebida, roupa? Ou a própria vida? A pergunta para nós tentar responder essa preocupação é com quem nós acreditamos que foi gerada a vida. Quem nos deu a vida? Onde está a origem ou a fonte da vida? Quem dá ou tira a vida? É isso que o Senhor vai nos mostrar. Os tesouros, ou melhor, a preocupação com os tesouros materiais, geram esta ansiedade. Portanto, eu lhe digo, versículo 25, não seja ansioso. Quando a preocupação é a comida, a bebida ou a roupa, isto gera ansiedade. Mas quando a preocupação é a vida, não há crise, pelo fato que o pensamento, ao verificarmos e pensarmos sobre a vida, o pensamento volta a quem nos deu a vida. Quem nos deu a vida, diz o texto, ou mostra o texto, nos incentiva a nós não sermos ansiosos. Ele diz que nós não precisamos acumular tesouros. Tesouros que a traça destrói. Que naquela época um tesouro precioso era a roupa. Que era destruído pela traça. Tesouro que a ferrugem destrói. Que naquela época eram as moedas. Tesouros que ladrões arrombam e furtam. Que naquela época eram as casas. Meus queridos, o que está preocupando quando nós desejamos acumular tesouros? O texto de Jesus diz, não acumule. É importante nós sabermos, o público que está lendo e ouvindo Jesus, são trabalhadores. Se nós usássemos a mesma categoria social daquela época e hoje, seríamos todos nós chamados, e eles, de pobres. Por quê? Porque pobre era aquele que trabalhava para sobreviver. Esses eram chamados de pobres. Quem vivia de esmola era outro nome no grego. E Jesus está falando para pessoas que trabalhavam para sobreviver. E está dizendo a estas pessoas, não acumulem tesouros. A outra coisa interessante de que havia um grupo, uma classe social que não trabalhava e que acumulava tesouros e os outros trabalhavam para eles. Que era a aristocracia. E Jesus está dizendo para esse pequeno grupo, e Mateus está escrevendo para uma igreja no exílio, exatamente dizendo isso. Não acumulem tesouros, porque vocês vão perder aqui na terra. Tesouros materiais. Porque, no versículo 25 é claro, portanto, isso produz ou deixa você ansioso. Não ficar ansioso, isso é milagre. Hoje fala-se muito em milagre, que na minha perspectiva já deixou de ser milagre. Porque milagre não é fenômeno, milagre é milagre, é algo extraordinário. Algo que acontece dia a dia, cada hora, cada minuto, isso não é milagre, isso é fenômeno. Isso é milagre. Não ficar ansioso,
não querer ajuntar riquezas, hoje, no século 21. Talvez nesse auditório nenhum de nós tenha a coragem de dizer, não quero ajuntar riquezas. Se eu puder dizer, você puder dizer, e trabalhar para isso, vai ser um milagre. E não um fenômeno. É interessante que o Sermão do Monte, e este texto aqui do Sermão do Monte, ele não está sozinho. Ele está num contexto. O que eu acumulo? Ele diz, ou materiais, tesouros materiais, ou nos céus. Um dos dois, vamos colocar no nosso coração. Mas interessante, eu estava lendo esse texto, pesquisando esse texto, e eu descobri que Jesus me deu a resposta para iniciar o domínio da ansiedade, ou o controle da ansiedade. Ou melhor, para responder essa pergunta, o que eu acumulo? E a oração do Pai Nosso. É por isso que ele começa dizendo, Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A resposta para aquilo que eu acumulo está na primeira oração do Pai Nosso, ou no primeira das primeiras expressões. É pedir àquele Pai que está lá no céu, que o seu nome seja santo aqui na terra, que o seu reino venha, e que a sua vontade seja feita, tão perfeita lá como perfeita aqui. Alguém já diz, no início da igreja cristã, que o dia que isto se cumprir, o céu virá para a terra e a terra irá para o céu. E haverá uma coisa só, porque a vontade de Deus perfeita está cumprida. O que você acumula? A ansiedade é gerada no nosso corpo, nosso sistema nervoso completo aqui, ele é produzido quando a nossa mente tem que definir. E como nós agimos por compartimento, isto é espiritual, isto é material, isto é aqui, isto é acolá, nós procuramos compartimentos para agir e dificilmente agimos integralmente. Isto provoca uma crise de ansiedade que leva até a arrepiar os nossos cabelos. O que você acumula é a primeira pergunta que este texto nos mostra. Tesouros na terra, tesouro nos céus. E a resposta é, Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. E o reino não é só após a morte. O reino é hoje. O reino é para hoje, para o aqui, para o agora. Eu não preciso esperar morrer para vivenciar as marcas do reino. Segunda pergunta, versículo 22, 23 e depois 28 e 30. O que você olha? O que você olha? Os olhos são a candeia do corpo. Entendemos que os olhos, como sendo a lâmpada do corpo, é uma referência à mente. É o ato de examinar. Jesus tinha criticado o acúmulo, ou acumular tesouros. Agora a crítica é a preocupação de que fazer com os tesouros. O que você olha? Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo está cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Observem as aves dos céus. Não semeia, nem colhe, nem armazena em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem você muito mais valor do que elas?
Como eu disse, talvez esta lâmpada se refere à mente. Em outras palavras, o que comanda a sua vida? As nossas emoções ou a nossa mente? O que eu sinto ou o que eu penso? O que preocupa a nossa alma vai ser o resultado daquilo que eu estou observando, olhando. É por isso que Pedro diz que a cobiça dos nossos olhos é que deve nos preocupar. O que preocupa a nossa alma? O desejo é controlado pela emoção ou pela mente? A pergunta é, você está olhando o quê? Quando pensamos em corpo, geralmente o corpo é ligado à sexualidade. Isso tenho acompanhado por toda a minha vida cristã e tem sido uma grande luta e crítica que tenho feito a alguma pregação tipo evangélica. Não há muita mudança nesses 33 anos. Palavras como prazer, erotismo, sensualidade, tudo é ligado a pecado, ao sexo. E na ideia geralmente ligada à ideia do pecado. Tocar o corpo é mão. A criança, quando começa a descobrir o seu corpo, toma a sua genitália, é perigoso. Elas são reprimidas nesta descoberta. O corpo é sujo, irmão. O que Jesus está dizendo? O que você está abrindo os seus olhos? O que você está colocando na sua mente? Qual é a luz ou as trevas que estão colocadas para entrar no seu corpo? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Ou em outras palavras, se sua mente está dominada por aquilo que é bom, e lembrem-se que o contexto do Sermão do Monte há uma coisa só, o reino de Deus. O Senhor Jesus está falando todo este ensino do capítulo 5, 6 e 7, nesta ideia do reino de Deus. Por isso que o Pai Nosso é chamado de oração do Pai Nosso, como a oração do reino de Deus. E o segredo para vermos o nosso corpo não como a sede do pecado, não como o lugar exclusivo de pecado, é saber o que a nossa mente está trabalhando. Ou melhor, quem domina o nosso corpo? São as nossas emoções? O que eu sinto? O que me faz empolgar? É por isso que Jesus diz, olhe para as aves do céu. Olhe para os lírios. Em outras palavras, Jesus está dizendo, você quer luz? Olhe como os lírios e as aves, elas esperam no Senhor o alimento, e elas trabalham para alcançar o alimento. Nenhuma ave fica parada esperando o alimento. As aves vão para a busca do seu alimento. Trabalham buscando o alimento. Os lírios do campo esperam do lavrador, do agricultor, cuidar, trabalhar e esperar. O que o Senhor está dizendo? Coloque a mente observando os lírios do campo e as aves dos céus, que se tornam nossos professores. Estes elementos que nos foram dados para nós dominarmos a criação, agora são mostrados como nossos professores, para sabermos depender e trabalhar naquilo que Deus deseja. Use a mente para aprender. O cristão precisa aprender 3 coisas. Primeiro, que o cristão vale mais do que os pássaros ou a criação. Segundo, que Deus é o criador dos pássaros, mas é Pai celestial dos seus filhos. Terceiro, que a criação é uma escola na qual devemos aprender a trabalhar e descansar em Deus.
Use bem a luz do corpo. A entrada para o corpo são os olhos, use a mente. Coloque a mente de Cristo, não seja governado pelos desejos nem pela emoção. Não contemple a vida através dos seus desejos e afetos, pois eles podem cegar. Romanos, capítulo 12, 13 diz: revistamo-nos da armadura da luz. A gente somente pensa que a Bíblia fala de luz com relação à pregação do Evangelho. A mente é luz que, dependendo como nós a usamos, pode jogar trevas no nosso corpo. É por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 4:4 que o Deus deste século, o Deus desta era, deste mundo, cegou o entendimento do descrente. É lá onde Satanás trabalha. Satanás não trabalha na sua emoção. Satanás trabalha na sua mente, porque é o lugar onde Cristo precisa estar. Não fique cego diante das questões vitais. Use sua mente observando os lírios do campo, que descansam e esperam no agricultor. Use a sua mente trabalhando como as aves dos céus. Sabe que o alimento precisa ser procurado. São exemplos da nossa criação e que Campo Grande sabe viver muito bem. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que você precisa deles. A luta é entre reinos. A luta é entre nos desviar do caminho, da direção que Deus quer dar à nossa vida e os nossos desejos que querem direcionar a nossa vida. Portanto, Pedro disse: estejam preparados, com a mente preparada, prontos para agir. Estejam com a mente preparadas, prontos para agir. O mundo contemporâneo hoje não ensina isso. Hoje é o ensino que vale aquilo que você sente. Vale aquilo que dá mais prazer. Dá mais lucro. Isso é verdadeiro. Jesus diz: a lâmpada para a nossa vida, para o nosso corpo, são os olhos que apontam a nossa mente. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso, diz: o que vocês acumulam, ele diz: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Mas quando ele pergunta o que você olha, ele nos diz: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Pedido curto, porém completo. O Pai Nosso é uma oração que, lamentavelmente, se tornou uma reza, mas que traz riquezas para nós, para centralizarmos a nossa vida e tentar uniformizar a nossa vida entre corpo, mente e sentimento. E, no meu entender, essa oração do Pai Nosso é uma oração de cura, é uma oração onde a nossa existência poderá ser alicerçada. Terceira pergunta: a quem você serve? Não podeis servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Agora, quando nós acumulamos tesouros, estamos no mundo da emoção. Quando nós olhamos, estamos no mundo da mente. Quando nós entramos no serviço, nós entramos na nossa vontade. A quem você
serve. Onde está o vosso coração, está o vosso tesouro. Onde está o domínio, é que nós teremos resultados práticos. Onde está o vosso coração? Ou, em outras palavras, o que está gerando ansiedade? Dominados pelo desejo de acumular, dominados pela mente, ou dominados pelo valor do reino? Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É por isso que o versículo 24, que diz que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Esse versículo 24 está em paralelo com o versículo: busquem, pois, primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. A quem você serve? Ao reino de Deus ou ao reino de Mamão? Qual é a nossa vontade? É por isso que eu disse que o contexto geral é o contexto do reino de Deus. Precisamos definir o que é reino de Deus e sua justiça. Não são questões abstratas, são questões práticas. Quando o Antigo Testamento fala do reino de Deus, fala de justiça, fala de pobres, fala de viúvas, fala de órfãos, fala de estrangeiros, fala de imigrantes, fala de aposentados, fala de doentes. E quando Jesus fala no Novo Testamento, quando fala do reino de Deus, ele fala de expulsar demônios, de curar, de prostitutas entrando no reino, de publicanos sendo amados por Deus, de viúvas sendo atendidas, de mortos sendo ressuscitados, de cegos sendo curados, de proclamar a libertação dos oprimidos. Isso é o reino de Deus. E você não precisa esperar o céu. Trazendo coisa mais prática, reino de Deus. E asfalto nas ruas dos nossos bairros. São as crianças que o mais fácil é colocar uma placa e colocar aí dizendo: não dê dinheiro às crianças. Isso é muito fácil. Mas é difícil termos um Estado, uma prefeitura, um governo, de colocar em ações as orientações do reino. Reino de Deus é não ter problema em demarcar se são os índios, são os comerciantes, são os latifundiários, fazendeiros, que está com esse problema todo no nosso Brasil. Isso é reino de Deus. É por isso que ele diz claramente que nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Como Romanos, capítulo 14, diz que o reino de Deus é de paz, perdão, bondade. Não é comida nem bebida. O que ou a quem você serve? Ao reino de Deus ou ao reino de Mamão? As características do reino de Deus são fé, perdão, paz, bondade. Talvez Jesus tenha nos ensinado quando ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, ou assim como perdoamos os nossos devedores. O que é reino de Deus e a justiça do reino é algo que nós precisamos definir. Quarta e última pergunta: com o que você sonha? Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações.
Basta cada dia o seu próprio mal. O que você sonha? Não é errado sonhar? Não. Mas quando o sonho gera ansiedade, quando o sonho gera desespero, intranquilidade, quando o sonho deforma a nossa personalidade, a nossa identidade, quando ele traz conflitos, isso não é sonho, isso chama-se pesadelo. Aliás, por muitos anos eu preguei um sonho que foi pesadelo. Era sobre uma santidade, que ela não era terrena. Aliás, eu creio que hoje, muito pregador, e talvez possa me incluir, somos muito mais geradores de ansiedade e de pesadelos do que desta graça de Deus, desta ausência de preocupação. Porque eu fico ansioso quando eu ouço que Deus quer me dar uma casa, como eu já ouvi e li, e que eu posso imaginar como eu quiser que Deus dá. Eu fico ansioso. E eu fico em crise porque Deus não me respondeu essa casa. Com piscina, com carro 0 quilômetro, com 3 suítes. Isso gera ansiedade. É por isso que ele diz, com o que você sonha. E eu posso ter algumas atitudes para com o futuro. Uma atitude do prazer, do hedonismo, como, bebo e deixo o amanhã se ocupar de si mesmo. E eu posso ter uma atitude ansiosa, amargurada, porque eu não posso cuidar da minha família, eu sou um cara problemático. Eu posso ter uma atitude de pânico, porque eu já tive muitos fracassos, muitos problemas, e eu não consigo encarar a realidade. Eu posso ter uma atitude de segurança própria. Não, eu sou bom. Eu tenho capacidade. Eu estou na alta. Eu sou o bambão disso. Ou posso ter uma atitude centrada em Deus. Pessoa que se ocupa da vida, do trabalho, do reino de Deus com toda diligência. E que espero que Ele me cuide, como Ele cuidou milhões de pessoas no deserto, quando libertou o povo de Deus para a sua terra prometida. É por isso que Lucas capítulo 12, 29 diz, portanto, não fiquem aflitos, procurando sempre o que comer ou o que beber. Não se preocupem, diz Paulo, com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Com o que você sonha? O Senhor, com certeza, te deu sonhos. E eu vou te dar 3 sonhos de Deus. E eu gostaria que esses 3 sonhos de Deus estivessem tão fortes na sua vida, e que esquecesse qualquer outro sonho. E esses 3 sonhos estão no Pai Nosso. E não nos deixes cair em tentação. Segundo sonho, mas livra-me do maligno. Terceiro sonho, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Você quer sonhar o sonho de Deus? Sonhe em não cair em tentação. Sonhe em estar livre do maligno. Sonhe em que o reino de Deus venha com urgência. E com certeza você estará sonhando o sonho de Deus. 4 perguntas que você precisa responder. 4 questões para a sua vida que nós precisamos responder corretamente. E as respostas estão ali no Pai Nosso. O que você acumula? Qual é o teu desejo maior? Quais são os teus tesouros? Quais são as suas emoções mais fortes? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome.
O que você olha, o que está dominando a sua mente, o que está cobrindo a sua mente. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. A quem você serve? A Deus ou a mamão? Qual é o reino que está sendo implantado através da sua vida? E a quarta pergunta, com que você sonha? Qual é a sua esperança? Não me deixe cair em tentação. Não deixe que as coisas aconteçam de uma maneira tal que eu venha escorregar e cair no rio da tentação. É como se fosse você andando num redemoinho. E nesse redemoinho você anda perigosamente. E numa dessa o redemoinho te pega. E você é engolido. A oração do Pai Nosso, ele diz assim: não permitas que eu seja engolido pela tentação. Qual é a sua prioridade da fé? Ou a quem você serve? Qual é a prioridade do seu futuro? Ou o que você sonha? Quando nós lembramos do Pai Nosso, do Sermão do Monte, ou quando nós estamos pensando nessa história que Jesus conta e que Mateus vai contar 30, 40 anos mais tarde para uma igreja que está no exílio, eu me lembro a história que eles contam quando se reúnem para comemorar a ceia do Senhor. Quando eles se reúnem para comemorar a ceia do Senhor, eles reconhecem de que Deus é Pai. Eles reconhecem que Deus é o Deus Criador. Ao ponto que a oração que eles faziam, eles falam sobre o Deus Criador, que criou o pão, ou melhor, que criou o trigo para fazer o pão que estaria sendo compartilhado na ceia. Que criou a vinha e chamam a vinha de Davi, da qual eles produzem o vinho que estará sendo compartilhado na ceia do Senhor. A igreja do segundo século, na sua história, mostrava isso, que o discurso de Jesus não era um mero discurso, era algo que tinha sido assimilado e vivenciado pelos cristãos em exílio, e que não tinham lugar, não tinham casa, eram imigrantes, forasteiros, estrangeiros, e eram chamados de pobres. E são a este grupo, são a estas pessoas, a este grupo social, é que Jesus diz: não se preocupem, não andem ansiosos, papai cuida de vocês, olhem para os céus, olhem para as aves, olhem para os lírios, se vestem, busquem primeiro o reino de Deus, não olhem para amanhã, basta cada dia o seu mal. Não se dividam o seu pensamento. Não deixem apavorar a sua mente. Não permitam que os seus olhos sejam portas que levam trevas para a sua vida, para o seu corpo. Pois os olhos são a lâmpada do corpo. E ele pode iluminar ou deixar em trevas. Papai do céu cuida de vocês. É isso que Jesus quer nos dizer hoje. E quando nós lembramos da ceia, ele nos lembra que esse cuidado custou muito caro. Que já foi pago o preço. Que ele já me diz, ou me deu a resposta, e que eu preciso dessa resposta clara. O que eu acumulo? O que eu olho? A quem eu sirvo? E o que eu sonho? O Pai Nosso está ali, gente. O Pai Nosso é a oração de cura. Cura da nossa alma. Cura do nosso interior. Era por isso que a igreja primitiva sabia orar o Pai Nosso.
porque sabia que a oração não era uma mera reza, era uma oração em que eles vivenciavam os valores do reino. E ele sabia que estava orando